Olá, eu sou Daniela Fará, seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me segue, inscreva-se aqui embaixo e dê um like no final do vídeo se você gostar dele. Hoje nós vamos fazer esse lindo cachepô quadrado. Nós vamos fazer com essa orelhinha, mas você também pode fazer somente com o acabamento em ponto baixíssimo ou no ponto da sua preferência. Também quero te convidar para me seguir na página do Instagram, @dama.atelier. E bora começar a fazer essa lindeza. Para fazer esse cachepô, eu utilizei o fio Antu da Vanessa Maio de 5 milímetros, tá? E utilizei também a agulha 5,5. Vocês podem fazer no fio e na agulha que vocês acharem melhor, tá? O que eu acho importante avisar é que, por exemplo, nesse cachepô, eu comecei com 10 correntinhas, tá? E depois que eu fiz as carreiras idas e voltas de ponto baixo, eu contornei todo o cachepô com ponto baixo. Então, ó, só na parte das correntinhas deu em torno de 8 centímetros. Então, com o ponto baixo em toda a lateral, ela vai para 10 e pouquinho. Então, esse cachepô mede em mais ou menos 10,5 por 10,5, mas vocês vão poder fazer no tamanho que vocês acharem melhor. Aqui, eu subi 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras nesse ponto, que é um ponto centrado, um ponto que eu achei muito bacana para cachepô. Eu fiz vários aqui para casa, para colocar no banheiro, fiz com fio náutico e ficaram lindos. Então, eu super recomendo, caso você queira fazer para casa, para vender, enfim, ele fica bem estruturado e super bonito. Então, vamos lá, já peguei meu fio, eu vou começar, ó, a fazer uma correntinha, eu conto essa correntinha como ponto depois quando eu volto, tá? Então, nós vamos fazer 10 correntinhas. Fiz as minhas 10 correntinhas, eu vou fazer mais uma correntinha, que é a correntinha de subida. Ele vai ter a base em pontos baixos, então eu vou voltar aqui fazendo ponto baixo. Eu pulo essa correntinha, né? A primeira perto da agulha e insiro a minha agulha na segunda correntinha. E eu vou fazendo ponto baixo em cada ponto da correntinha de baixo. Pronto, já tenho meus 10 pontos e agora não tem segredo. Eu vou fazer vai e vem de pontos baixos. Eu não faço a correntinha aqui, tá? Eu costumo virar o trabalho e eu vou direto aqui, ó, no primeiro ponto, tá? Aqui nesse primeiro ponto. Então, eu virei o trabalho, não fiz correntinha, viro aqui o meu trabalho e pego direto aqui embaixo do primeiro ponto e eu tenho o meu primeiro ponto. Na volta, eu vou pegar aqui, tá? Esse pontinho aqui meio que formou na lateral. Então, eu vou fazer ponto sobre ponto até chegar na outra extremidade. Cheguei nessa extremidade, ó, eu vou pegar nesse pontinho aqui, ó, tá vendo? Ficou na dúvida, você conta pra você ver se você tem os 10 pontos, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho 10 pontos, não diminuí, nem aumentei nenhum ponto. Então, aqui não tem segredo. Nós vamos fazer ida e volta de pontos baixos até nós obtermos, vamos medir aqui de novo, no meu caso, até eu obter um tamanho, ó, deu 9 centímetros, 8,5, então eu vou crescer aqui mais ou menos 8,5 também para ficar um quadrado. Se você quiser fazer maior, você usa a mesma lógica. Ah, eu quero um cachepô, vamos supor, de 15 centímetros. Você
faz correntinhas até você chegar no 15 centímetros. Depois, quando você for fazer a ida e volta de pontos baixos, você vai medir aqui até chegar no 15 centímetros. E eu volto com você quando minha peça estiver aqui no 8,5. Cheguei aqui no 8,5, ó, tá? Então, aqui eu tinha 8,5, quando eu fiz minhas correntinhas. E agora eu cheguei aqui também no 8,5 e deram 10 carreiras de pontos baixos. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou contornar todo esse quadrado com ponto baixo. Então, não tem erro, eu vou voltar da mesma forma aqui, ó. Esse ponto já vai ser um ponto para quando eu voltar, tá? Isso vocês têm que lembrar. Então, eu só vou fazer aqui. Eu vou voltar em ponto baixo e vou fazer todo o contorno em ponto baixo. O que que é importante nessa parte desse quadrado? São as quinas. Então, nas quinas, o que que nós iremos fazer? Ó, cheguei na minha primeira quina, vou pegar aqui no ponto, né? Aquele que eu falei que fica um pouco na diagonal. Eu vou pegar, vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar. Então, nas quinas, nós iremos fazer um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo, tá? Agora, nós iremos voltar. Dani, onde eu vou pegar? Nós iremos pegar sempre, ó, tá vendo que aqui a gente termina uma carreira de ponto baixo, aqui a gente começa e termina de baixo. Então, é sempre nesses vãos aqui onde a gente tem o início e o final de uma carreira, tá? Ó, aqui, por exemplo, a gente tem um ponto. Aí, o próximo ponto será aqui, nesse local. Então, aqui temos outro. E depois aqui, ó, tá vendo? Tem a cabecinha do ponto. Aqui também não tem muito erro. Nós nos baseamos sempre aqui onde a gente começa e termina uma carreira, tá? Aqui, e já estamos quase chegando na nossa quina. Tá? Que vai ser aqui. Não é nesse ponto, é nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui. E que como é o nozinho, fica mais difícil, mas é nesse ponto onde tem o nozinho. Então, nós vamos pegar, vamos fazer o ponto baixo, uma correntinha e mais um ponto baixo. Vocês podem puxar aqui o nozinho e aqui vamos voltar já prendendo o fio, ó, do início do trabalho, você vai prendendo ele aqui atrás, ó, você vai fazer o ponto baixo, ele vai ficar aqui no meio, ó. Aí, você vai escondendo já esse fio, tá vendo? Deixa ele aqui retinho. Você já pode esconder ele. Sempre ajeitando o trabalho, é muito bacana, eu gosto muito de fazer em cima de uma mesa. Eu acho que ajuda a deixar os pontos mais uniformes e fora que ergonomicamente também é muito melhor, né? Evita que a gente tenha dores aí, lógico que a gente tem que fazer paradas, temos que fazer alongamentos, mas isso também ajuda a gente tá sentada numa posição certinha, com as mãos apoiadas, né, com o antebraço apoiado, é muito importante. Então, eu cheguei aqui na outra quina e farei a mesma coisa, um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. E vou voltar.
pegando no mesmo vãozinho, né? Entre as carreiras, ó, tá vendo? Sempre tem um buraquinho aqui, é nesse buraquinho que você vai tentar pegar. Que é início de uma carreira e final de outra. Estamos quase chegando aqui na nossa última quina. Esse lado tá mais apertadinho. Tá vendo? Ele já tá ficando um quadradinho bem bonitinho. E aqui eu cheguei no meu último ponto. Então, eu vou fazer um ponto baixo. Aqui já tinha um ponto baixo de início, tá? Então, eu fiz outro ponto baixo. E agora, eu vou cortar o meu fio. E eu vou fechar esse ponto aqui. É interessante a gente contar quantos pontos a gente tem. O ideal é que a gente tenha números pares para fazer esse ponto do cachepô, tá? Então, eu vou contar aqui o mel. Vamos lá. Aqui, na verdade, é um ponto. Então, eu vou começar por ele. 1, 2, 3, 4. Deu 45 pontos e eu vou fechar o último ponto aqui. Então, eu vou ficar com 46 pontos, tá? Como que eu vou fazer agora? Eu vou ensinar vocês a fazerem de duas formas. A forma mais simples é essa primeira, onde você não vai precisar cortar fio nenhum, tá? Então, nós fizemos toda essa volta aqui em ponto baixo. Eu cheguei aqui no meu último ponto, já tinha feito um ponto aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer outro ponto. E a correntinha que eu faço, né, de separação para virar uma quina, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar minha agulha, vou levantar aqui, vou passar a agulha de trás para frente, embaixo desse Vzinho aqui do primeiro ponto, tá? Levo o fio lá para trás. Onde que eu gosto de pegar para fazer cestos? Eu pego sempre nessa argolinha de trás aqui, ó, tá? Do ponto baixo, quando a gente faz, ele forma esse Vzinho aqui. Então, eu pego aqui nessa argola de trás. Então, eu vou pegar, não nesse ponto que eu fiz aqui, a correntinha, né? Mas eu vou pegar neste daqui. Então, eu vou pegar na correntinha de trás aqui do ponto e nessa argolinha, ó, vejam. Nessa argolinha aqui, ó, do ponto que se forma também. Então, eu vou pegar a alcinha de trás, a argolinha, tá? Vou inserir minha agulha aqui, nesse fio que eu levei pra trás, vou laçar o fio que vai pro cabo. E aqui eu já faço o meu primeiro ponto baixo, tá? Fiz o primeiro ponto baixo, vou fazer mais um ponto baixo no mesmo lugar. No mesmo lugar. Então, eu terei 2 pontos baixos. Como que eu vou fazer essa primeira carreira? Eu vou fazer um pouquinho com vocês e depois eu vou passar como a gente pode fazer a base de outra forma, mas aí a gente corta o fio algumas vezes, tá? Ele só dá um pouquinho mais de estrutura, dependendo do acabamento que você quiser fazer, fica mais bonitinho também, tá? Então, eu vou passar essas duas opções. Então, eu fiz aqui nesse primeiro ponto. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pular uma correntinha, tá? Que seria a correntinha da quina. E neste outro ponto aqui, eu vou fazer 2 pontos baixos também. Eu não sei o nome desse ponto, mas eu falo que é ponto baixo duplo, que tem 2 pontos no mesmo ponto. Aí, o que que eu vou fazer? Vou pular o próximo ponto. No segundo, eu faço também o mesmo esquema, hein, gente? Pegando a argolinha de trás, pegando a correntinha de trás, pegando essa argolinha. Ele é mais chatinho de fazer essa primeira carreira. Ó, aí eu faço um ponto baixo e outro ponto baixo no mesmo ponto. Vou pular um ponto, no próximo, vou fazer aqui, 2 pontos baixos, tá?
E assim eu vou fazendo por toda a minha volta. Agora eu vou mostrar pra vocês uma outra forma também de fazer, que vai ficar com detalhe diferente na base e com um pouquinho mais de estrutura, tá? Mas você vai cortar mais fios. Então, você vê essa outra opção e depois a subida dele é igual das duas formas, né? Se você optar por fazer por essa ou pela outra, a subida dele vai ser da mesma forma. Então, agora, vamos fazer a outra opção aqui de base. Eu vou cortar o meu fio. Vou fechar o meu ponto aqui. Joguei o meu fio lá pra trás, em cima desse primeiro pontinho aqui, né? Joguei o meu fio lá pra trás. E agora, eu vou simular essa correntinha aqui. Eu gosto de passar atrás dessa correntinha que forma atrás do ponto. Eu vou pegar uma agulha menor. Pra fazer acabamento, é sempre bom a gente ter uma agulha menor, porque ela passa muito mais fácil, né? Porque o ponto fica fechadinho, ó. Então, eu passo aqui, eu insiro minha agulha na parte de trás do trabalho, no meio dessa correntinha aqui de trás do ponto e no meio aqui desse Vzinho que forma, tá? E aí, eu tenho aqui, ó. Eu tenho certinho esse meu ponto formado. Eu dou uma ajustada aqui. E ficou certinho. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou emendar meu fio de novo. Eu poderia ir direto fazendo o ponto baixíssimo, mas eu não acho que fica tão bonitinho. Então, gente, eu não tenho problema em cortar fio, principalmente com esse fio, porque esse fio a gente só faz assim e ele já emenda, ó. Tá? Lógico que eu não gosto de ter muita emenda no trabalho, mas aqui é facinho. E o que eu vou fazer agora? Inserir minha agulha aqui, ó, na parte direita do trabalho. Qual que é a parte direita do trabalho? É que a gente consegue ver o ponto baixo, tá? Então, você insere a agulha aqui em um dos pontos, perto desse que você acabou de rematar. Você puxa pra cá e você vai fazendo pontos baixíssimos, ó. Essa parte vai ficar na parte de baixo do cachepô. Então, nós vamos fazendo ponto baixíssimo por toda a volta do cachepô. Inclusive aqui onde a gente fez a correntinha, tá? Nós vamos passar por debaixo de todos os pontos. Eu vou fazer esse contorno e eu volto com vocês quando eu chegar aqui, no meu primeiro ponto. Cheguei no meu penúltimo ponto, eu ainda tenho um ponto aqui pra fazer, mas eu não vou fazer aqui, porque senão eu vou fechar, vou ficar com um ponto a mais. Então, eu faço esse penúltimo ponto aqui. Eu já corto o meu fio. De novo. Vou cortar meu fio. E vou fazer esse acabamento aqui. Tá vendo? Já simulei aqui essa parte da correntinha. Agora, eu vou puxar pra trás pra fazer a parte da frente, ó. Tá vendo? Então, eu tenho aqui esse ponto aqui que eu criei, né? Tá bom? Então, agora, o que nós iremos fazer? Eu vou emendar de novo meu fio aqui, depois eu vou arrematar esse daqui. Como eu estou trabalhando com esses fios, eu tenho a facilidade de fazer isso. Se você não tiver, se você estiver trabalhando com fio de malha, você pode até não fazer essa parte das correntinhas, tá? Ou você vai ter que arrematar fio um pouquinho mais de vezes do que eu estou arrematando, tá?
Mas eu gosto de fazer assim porque ele fica bem estruturado e por isso que eu gosto de usar esse tipo de fio. Então, aqui, fizemos a emenda do fio. E aonde nós vamos pegar para fazer a subida do nosso cachepô? Aqui mesmo, ó, tá? Eu vou pegar na correntinha de trás, ó. Nessa correntinha de trás, vamos ver se dá para vocês verem bem. Dos pontos baixos que eu fiz, tá? Então, é nessa correntinha. Eu vou pegar só nessa correntinha? Não, eu gosto de pegar nessa correntinha do ponto aqui, tá vendo? Porque vai deixar o cachepô mais firme nessa subida, tá? Ó, aqui já vai ficar pra baixo, eu vou tentar esconder essa parte aqui, escondi. E eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto. Essa carreira toda, nós iremos fazer 2 pontos baixos. Aqui eu nem me preocupei muito em aparecer, que vai ficar pra baixo, tá, gente? Aqui, nós vamos fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto. Então, eu vou pular o próximo ponto, eu pulo este. E no segundo ponto, eu vou fazer a mesma coisa. Tá? Eu vou pegar na correntinha de trás do ponto baixo, lá que a gente fez, mais naquela argolinha do ponto, e vou fazer 2 pontos baixos. Vou pular um ponto, no próximo, 2 pontos baixos. Vou pular um ponto, no próximo, 2 pontos baixos. E assim, eu vou fazer por toda a volta do meu cachepô, tá? Sempre pulando um ponto e no próximo, fazendo 2 pontos baixos. E eu volto com vocês quando nós formos finalizar esta primeira carreira aqui. Agora, nós voltamos aqui, eu terminei a minha carreira, o meu deu certinho, tá? O número par aqui. Como que eu vou fazer o fechamento de carreira nessa carreira e nas demais? Eu vou levantar um pouco meu fio aqui, vou inserir a minha agulha de trás pra frente aqui, ó, lá em cima desse primeiro ponto. Vou levar essa parte lá pra trás, ó, tá vendo? Levei essa parte lá pra trás, vou ajustar. Como que eu vou fazer esse fechamento? Eu vou inserir minha agulha no ponto de trás, esse último ponto que eu fiz, fazer como se fosse um ponto centrado. Eu vou inserir minha agulha bem no meio aqui desse ponto. Vou passar aqui, ó, vou passar dentro dessa linha que eu levei lá pra trás. Aí, eu busco o fio e puxo, tá? Eu vou fazer novamente pra vocês verem. Joguei meu fio lá pra trás, ó, tá? Inseri a agulha aqui, joguei o meu fio lá pra trás. Vou dar uma ajustadinha, vou inserir a minha agulha aqui, nesse último ponto que eu fiz 2 pontos aqui, nesse último, no centro dele. Vou passar a minha agulha aqui, nessa parte do fio que eu tinha jogado lá pra trás, vou ajustar, vou laçar o fio que vai pro rolo e vou passar aqui por debaixo, ó. Já fiz o meu primeiro ponto e vou fazer o segundo no mesmo buraquinho. Ele é um ponto baixo centrado aqui, só que a gente coloca 2 no mesmo, tá vendo? A mesma coisa que eu fiz aqui embaixo, sempre 2 pontos centrados em um ponto só, e é sempre no segundo ponto, ó. Neste daqui, tá vendo? Eu vou pular esse e vou sempre no segundo ponto, que eu já vou esconder essa, ó, tá vendo? Sempre no segundo ponto eu faço 2 pontos. Vou pular esse ponto, no segundo ponto, eu vou fazer 2 pontos.
Não faço correntinha de intervalo, tá? Ó, pulo esse ponto, nesse ponto. Eu vou fazer 2 pontos. Pulo esse ponto, nesse ponto, 2 pontos. É sempre no segundo ponto do ponto de baixo, tá vendo? Tem 2 no mesmo, sempre no primeiro, segundo, no segundo. E assim eu vou fazendo todo um contorno dessa carreira. E das demais, a gente vai fazer a mesma coisa, gente. Não tem erro. 2 pontos centrados, sempre no segundo ponto de base. Tá? 2 pontos centrados, sempre no segundo ponto da carreira anterior. E aí, nós vamos fazendo toda essa carreira. E eu volto com vocês quando a gente for fechar essa carreira novamente. Tô terminando aqui, vou fazer meu último ponto nesse segundo. E tá certinho, porque aqui eu tenho 1 ponto e no segundo eu fiz os 2 pontos, tá? Vou fechar a carreira novamente, da mesma forma que eu fiz na carreira de baixo. Vou inserir minha agulha nesse vizinho do ponto aqui de cima, do primeiro ponto, ó, tá? Vou inserir de trás pra frente, vou puxar o meu fio lá pra trás. Vai ficar essa argolinha aqui, eu vou dar uma ajustada já. Tá? A argolinha tá aqui. Eu vou inserir a minha agulha no centro desse último ponto aqui, por isso que é um ponto centrado, que a gente insere a agulha bem no meio. Vou passar a agulha aqui por dentro dessa argolinha que ficou, vou laçar o fio que vai pro rolo e vou fazer meu primeiro ponto e o segundo. Tá vendo? E assim, eu vou fazer, ó, aqui nós já temos 2 carreiras. Sempre eu vou ajustando o meu trabalho, pra ele ficar certinho, tá? Então, aqui eu já tenho 2 carreiras, eu vou subir mais 4 carreiras pra ficar igual a este daqui, pra ficar com 6 carreiras. E eu volto na nossa última carreira pra fazer o acabamento final do nosso cachepô. Você vai poder fazer liso, ou se você quiser fazer para Páscoa, você vai aprender a fazer com essa orelhinha, tá certo? Então, eu volto com vocês já já, pra gente fazer esse acabamento final. Já fiz as 6 carreiras com esse ponto. Eu vou pegar um marcador e vou colocar aqui, porque eu vou fazer primeiro essa parte aqui, laranja da orelhinha. Nesse daqui eu vou fazer com a cor cru, vou fazer o inverso da outra, tá? Então, eu vou escolher um lado, escolho o lado que ficou mais bonitinho, sempre tem um lado que fica mais bonitinho, e você vai ver o meio dele, ó, o meio desse daqui, lembra que ficou 10 mais ou menos, é aqui no 5. Eu vou utilizar 2 correntinhas, 2 pontos, tá? Então, vocês escolham 2 pontos aí, ó. O meu, eu vou usar esses 2 aqui que ficaram mais no meio do cachepô. E eu vou marcar o primeiro deles aqui, tá? Que é o que eu vou fazer agora, a orelhinha. Como que nós iremos fazer a orelhinha? Vou pegar na correntinha de trás do ponto, ó. Tá? Peguei na correntinha de trás do ponto. E eu vou subir 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Se você fizer um cachepô maior e quiser uma orelha maior, você aumenta, tá? Depois você vê a lógica de construção, aí você aumenta e distribui os pontos lá da forma que você achar melhor. Então, temos 7, nós vamos pular essa primeira corrente, vamos fazer um baixíssimo aqui. Agora, nós vamos fazer no próximo ponto um ponto baixo,
um meio ponto alto e um ponto alto no próximo ponto. Sempre um ponto em cada parte da correntinha aqui de baixo. Nós já aumentamos aqui nossa orelha, agora nós vamos diminuir fazendo um espelho do que a gente fez aqui. Então, nós iremos fazer meio ponto alto. O ponto alto a gente faz só uma vez, tá? Meio ponto alto, ponto baixo. E vamos fazer um baixíssimo aqui, onde a gente subiu com a correntinha. E já temos aí, ó, uma orelhinha formada, tá certo? Então, nós vamos vir aqui pro ponto do lado. Vamos fazer um baixíssimo e vamos subir as 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E faremos exatamente o que nós fizemos na primeira orelhinha. Vamos pular essa primeira correntinha aqui, perto da onde tá a agulha. Faremos um baixíssimo, um ponto baixo no próximo, um meio ponto alto, um ponto alto e voltaremos aqui fazendo um meio ponto alto, um ponto baixo e finalizaremos com o baixíssimo aqui. Tá vendo? E está pronta a nossa orelhinha. Eu vou cortar aqui o meu fio. Cortei meu fio, eu vou inserir a agulha aqui de trás para frente. Vou puxar esse fio lá para trás. Vou dar um nozinho aqui. E depois eu vou esconder esse fio aqui por dentro e fazer o arremate. E agora, nós seguimos com esse fio laranja que nós não cortamos, nós finalizamos essa última carreira, né, a 6ª carreira. Então, nós finalizamos a 6ª carreira. Vamos fazer aqui de novo. Eu tinha deixado aqui o marcador, né, porque agora eu nem vou chegar a fechar esse ponto. Já vou fechar esse ponto com o ponto baixíssimo, tá? Então, como que eu vou fazer? Tá vendo essas 2 correntinhas aqui de cima do primeiro ponto? Eu vou inserir minha agulha embaixo das 2, vou puxar o fio lá de trás e vou puxar pra dentro do primeiro ponto. E eu vou fazendo baixíssimo por todo o contorno aqui do meu cachepô. E esse acabamento é muito utilizado, eu utilizo bastante nas minhas bolsas. Em vestuário também, a gente só tem que tomar cuidado. Pro cachepô, ele é muito legal, porque ele é um ponto que ele tende a deixar mais firme, né? Por exemplo, para vestuário a gente tem que tomar cuidado, porque senão ele pode deixar apertada a peça, né? A gente às vezes tem que até deixar ele mais soltinho. Para bolsa também, às vezes quando você vai fazer acabamento no final da bolsa, ele pode deixar a bolsa menor, né? Às vezes a gente até aumenta a agulha. Mas aqui pro cachepô é muito bacana esse ponto, porque ele ajuda a deixar o cachepô estruturado, não deixa aberta essa boca, né? Ele fecha essa boca do cachepô e é muito legal. Chegamos aqui, ó. Fizemos esse último ponto aqui, tá vendo? Aí, nós vamos vir nesse ponto aqui da orelhinha, fazemos um baixíssimo e vamos começar a subir, a contornar essa orelhinha, tá? Em cada pontinho aqui, ó. Dessa lateral, nós vamos fazendo um baixíssimo.
E fica super fofo. Super charmoso. Ó. Nós vamos contornar toda a volta da orelhinha. Já vamos para o outro lado. Ó. Então, aqui fiz a primeira orelhinha. Eu não vou pegar aqui dentro, eu já vou para este lado aqui, ó. Tá? Eu vou pegando aqui e vou fazendo todo o contorno dessa orelha também, desse lado. É muito bacana. Essa orelhinha dá pra vocês fazerem em outras peças também, cachepôs redondos. Dá pra fazer porta, guardanapo, até minha amiga Lu ensinou lá no canal da Conexão Crochê, da live que a gente faz toda segunda-feira, no meu canal ou no canal das meninas, tá? A gente sempre faz uma peça, então eu convido vocês também a participarem dessas lives, são muito bacanas e elas ficam gravadas, tá? Aqui, cheguei no último ponto, eu vou fazer o baixíssimo aqui também, ó. Tá vendo? E agora, pra esse primeiro ponto aqui, depois da onde nós fizemos a orelhinha, eu vou fazer... Ai, eu ainda não arrematei esse ponto. Eu vou fazer aqui baixíssimo, tá? E nós iremos fazer esse ponto baixíssimo até chegarmos ali no final, onde a gente vai fazer o arremate e a nossa peça estará prontinha. Cheguei no final, vou cortar meu fio. E vou fazer o arremate, que é a simulação do ponto baixíssimo. Então, em cima a gente sempre pega na alcinha de cima. Aqui nós iremos, ó, simular esse ponto assim. Inserimos de baixo pra cima a agulha. Passamos no ponto da frente. Inserimos essa agulha, vou pegar até uma agulha menor, que eu vou inserir bem aqui no meio dessa correntinha do baixíssimo, ó. E eu simulei aqui, ó, um ponto baixíssimo. Agora eu vou esconder os meus fios e o meu cachepô estará prontinho, assim como esse daqui. Olha que graça! E como eu falei antes, vocês podem usar na Páscoa agora, quem quiser usar com orelhinha, mas vocês podem pegar esse modelo aqui de cachepô e fazer várias peças, menores, maiores, circulares. Eu também tenho aqui no meu canal um vídeo que eu ensino a fazer a peça circular com ponto centrado, né? Ponto baixo centrado. Então, vocês podem pegar a base de lá, né? Do cachepô circular e fazer com esse ponto aqui, que também fica super lindo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sigam o meu canal, deem um like se vocês gostaram, mande para alguém que você acha que vai gostar desse vídeo, tá? Sigam também a minha página no Instagram, @dama.atelier, e eu espero vocês no próximo vídeo.